Bom, então hoje nós vamos falar sobre a aplicação da pena parte 1. Essa aula vai se dividir em aplicação da pena parte 1, parte 2, que essa é a parte teórica, e na aula 3, nós vamos pegar dois exercícios que vocês já têm para que a gente possa fazer a aplicação da pena na prática. Então nós vamos dar dois exercícios, vamos mostrar item por item como é que a gente faz a aplicação da pena. Então, sem mais delongas, está aí a nossa aplicação da pena. Conceito: a aplicação da pena é a atividade pela qual o juiz combina circunstâncias visando fixar a pena ao caso concreto. Quando eu digo combina circunstâncias, é que nós vamos ver que a aplicação da pena, ela se baseia nas circunstâncias judiciais na primeira fase, na segunda fase nas agravantes e nas atenuantes e na terceira fase nas causas de aumento e diminuição. Então, a aplicação da pena nada mais é do que a combinação dessas circunstâncias para fixar a sanção penal do acusado. A aplicação da pena se dá através da sentença penal condenatória. Só haverá sanção penal se a sentença for condenatória. Se a sentença for absolutória, eu não aplicarei a pena. Se houver uma absolvição, não há aplicação da pena, tá? Quer seja absolvição própria ou absolvição imprópria. A sentença é o ato culminante do processo, através do qual o juiz soluciona a controvérsia, decidindo ou não o mérito da causa. Nós podemos ter uma sentença de mérito, se ela apreciar o processo, evidentemente, e poderemos ter uma sentença que não tenha mérito, não aprecie o mérito. Por exemplo, uma decisão de liberdade provisória não aprecia o mérito. Uma decisão de quebra de sigilo bancário não aprecia o mérito. Uma decisão de dados cadastrais, quebra de dados cadastrais, telemáticos, não aprecia o mérito. Agora, uma ação penal de crime de roubo, uma sentença aprecia o mérito. Uma ação penal por crime de estupro, ela vai apreciar o mérito e ela poderá condenar, impondo uma sanção penal ou absolver o acusado. Bom, a pena se ajusta à individualização do criminoso para ter eficácia. Lógico, quanto maior o crime, mais grave o crime, maior a pena. Quanto menor o crime, menor a pena. Nós já vimos na aula de sanção penal, quando nós falamos da proporcionalidade. Quanto mais grave a conduta, maior a pena, quanto menos grave, menor a sanção penal. Então vamos começar a fazer a classificação das circunstâncias modificadoras da pena. As circunstâncias modificadoras da pena são aquelas que estão em volta, em torno, ao redor do crime, alteram a qualidade e não a essência do crime, tá? Quais são essas circunstâncias que estão em volta do crime? Se eu tivesse que fazer aqui uma explicação no nosso quadro, eu diria o seguinte: você tem o crime, vamos colocar aqui, você tem aqui o crime, que seria o núcleo. Aqui dentro eu tenho o crime. Em volta dele eu tenho as circunstâncias judiciais. Depois eu teria as agravantes e atenuantes. E finalmente eu teria, numa terceira fase, as causas de aumento, né, as majorantes, e as causas de diminuição, as minorantes. Vejam que se eu representasse numa célula o crime, o que está em volta do crime são essas circunstâncias que estão ao redor. O nosso querido Damásio de Jesus, pessoa que eu tenho a honra de ter sido aluno, faz a seguinte classificação. Vamos olhar aqui a classificação do Damásio de Jesus. O Damásio diz o seguinte: eu tenho, número 1, circunstâncias objetivas materiais ou reais, circunstâncias objetivas materiais ou reais,
são as que se relacionam com os meios e modos de realização do crime: tempo, lugar, ocasião, objeto material. Quando eu falo em circunstâncias objetivas, é que elas estão relacionadas ao objeto. Quando eu falo em circunstâncias subjetivas, é que elas estão relacionadas ao sujeito. Ora, o tempo do crime está relacionado a uma coisa, não ao sujeito. A ocasião, o lugar em que se praticou o crime está relacionado, então, à coisa. O objeto material do crime, se foi uma joia, se foi uma faca, se foi um carro, se foi um avião, ele está relacionado a uma coisa. Por isso que eu falo circunstâncias objetivas, materiais ou reais. Real, você sabe, é no sentido de coisa. E aí eu tenho as circunstâncias subjetivas ou pessoais, que são as de caráter pessoal, que só dizem respeito com a pessoa do participante, sem qualquer relação com a materialidade do delito, como os motivos determinantes. Por exemplo, o motivo determinante daquele crime é uma circunstância de caráter pessoal. Ele matou a pessoa porque ele nutria por ela o ódio, ou era aquela morte que foi praticada pelo filho contra o pai para que ele adquirisse a herança, ou ele matou a mulher porque a mulher o estava traindo. Então são circunstâncias de caráter pessoal subjetivas. Daí ter o marido sido traído pela vítima, por exemplo, participar de assalto para pagar tratamento de pessoa da família. Tem uma pessoa da família, está com uma doença grave, e ele vai participar então de um assalto para conseguir dinheiro para pagar o transplante de medula óssea daquela pessoa. Tudo isso vai ser considerado na hora da aplicação da pena. Uma coisa é o filho que mata o pai para adquirir herança, que é um motivo repugnável, e uma coisa é a pessoa que participa de um assalto para poder pagar o tratamento da mãe que está no leito de morte. Então veja que uma coisa, no primeiro exemplo, vai aumentar a pena dele, e no segundo exemplo ela vai diminuir a pena dele, por uma questão lógica, né? Que levam o agente a cometer o crime, circunstâncias que levam o agente a cometer o crime, suas condições ou qualidades pessoais, em relações com a vítima ou com outros concorrentes. Concorrente que eu digo aqui é o coautor ou partícipe do crime, né? Então eu tenho que levar em conta as circunstâncias pessoais dele, né? Ele é um elemento violento? Ele é um elemento calmo? Ele é um elemento que tem um bom relacionamento social? Ele é um elemento que tem um péssimo relacionamento social? São circunstâncias pessoais subjetivas, tá? Então eu tenho as circunstâncias objetivas e as circunstâncias subjetivas. Continuando a divisão das circunstâncias, aí eu tenho as circunstâncias judiciais que hoje estão previstas no artigo 59 caput, que são culpabilidade, antecedente, conduta social. Não se preocupe agora em anotar, porque ela está no artigo 59 e nós vamos olhar uma por uma dessas circunstâncias. Nós vamos ver tudo. Bom, legais que se subdividem em: eu tenho as gerais, comuns ou genéricas. O nome geral, comum ou genérica é aquela que faz uma aplicação geral, né? Eu tenho no Código Penal, o Código Penal se divide em parte geral e parte especial. A parte geral do Código tem aplicação geral por todo o Código. Então, quando eu falo em circunstâncias gerais, comuns ou genéricas, é que ela tem aplicação geral sobre toda a classificação do Código Penal. E eu tenho também a divisão dessas circunstâncias, que são agravantes, circunstâncias qualificativas, estão previstas no artigo 61 e 62, né?
Temos as atenuantes que estão previstas no artigo 65. Temos as causas de aumento e diminuição, que tanto estão na parte geral do Código, quanto estão na parte especial do Código. Aqui, como exemplo, nós temos o artigo 28, parágrafo 2º, o artigo 60, parágrafo 1º, né? Eu tenho aí circunstâncias, né? Como embriaguez, violenta emoção, eu tenho a questão do concurso, etc. Bom, divisão das circunstâncias, eu tenho as especiais ou específicas, que podem ser qualificadoras. Por exemplo, o artigo 121, parágrafo 2º, ele traz as circunstâncias qualificadoras do homicídio. O homicídio vai ser qualificado se ele for praticado por motivo torpe, por recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, por motivo fútil, por envenenamento, por asfixia, por tortura, etc. E eu tenho as causas de aumento, que também estão previstas na parte geral do Código, como na parte especial. Aqui, só para ilustrar, eu tenho o artigo 121, parágrafo 4, artigo 141, inciso 3º, e artigo 155, parágrafo 1º. Causa de diminuição, diminui. Causa de aumento, aumenta. Diminuição da pena, artigo 155, parágrafo 1º, crime de furto. Nós vamos ter um aumento da pena se ele for primário, de pequeno valor a coisa, etc. Tá certo? Bom, aí vem a análise das circunstâncias judiciais. Se agora você pegar o seu Código Penal, nosso Código atual, ele está, as circunstâncias judiciais estão previstas no artigo 59 do Código Penal, e ela começa com a culpabilidade. Culpabilidade é o juízo de censura que se faz ao autor de um fato típico e antijurídico. Culpabilidade é o juízo de censura que se faz ao autor de um fato típico e antijurídico. Na culpabilidade, leva-se em consideração a intensidade do dolo e o grau da culpa. Intensidade do dolo e grau da culpa. A intensidade do dolo e o grau da culpa está relacionada à gravidade do fato. Tá certo? Vou exemplificar. Eu tenho, como eu já expliquei em algumas aulas anteriores, os crimes de menor potencial ofensivo, são aqueles cuja pena máxima não é superior a 2 anos. Eu tenho os crimes de médio potencial ofensivo, que são aqueles cuja pena máxima é superior a 2, mas a pena mínima não é superior a 1. Eu tenho os crimes de grave potencial ofensivo, são aqueles em que as penas máximas são superior a 2, a pena mínima é superior a 1, mas ele não é crime hediondo. E tem os crimes hediondos e assemelhados previstos na Lei 8.072/90, artigo 1º. Lógico que se você me perguntar quem será proporcionalmente mais punido, vai ser a pessoa que praticou um crime hediondo, como homicídio qualificado, como estupro. E, consequentemente, se você me perguntar quem será menos punido, com uma pena menor, será aquele que praticar um crime de menor potencial ofensivo. Então, a intensidade do dolo, a intensidade da consciência e vontade dirigida a um fato, ela vai determinar se a pena vai ser maior ou menor. E o grau da culpa. A culpa, ela pode ter graus. Eu posso praticar um crime que não tenha a intenção, mas que, diante da situação, se vê bastante reprovável. Imagine a seguinte situação. Um cidadão sai de uma festa, ingeriu bebida alcoólica, anda em alta velocidade e acaba vindo a lesionar uma pessoa, né? Ora, essa culpa dessa pessoa que estava embriagada em alta velocidade, o grau dela vai ser maior do que o outro que não estava bebido, não estava em alta velocidade e que, por uma infelicidade do destino, uma criança
corre na frente do carro e ele não consegue frear e acaba lesionando aquela criança. Reparem, vocês têm consciência, pelo juízo de censura que vocês têm, de que a conduta do primeiro com certeza será mais punida de forma mais grave do que a conduta do segundo. Um segundo que não estava embriagado, que não estava em alta velocidade, vai ter uma pena menor pelo princípio da proporcionalidade do que o primeiro que estava embriagado e que estava em alta velocidade. Deu para entender então o que é o dolo, a intensidade do dolo e grau da culpa. Bom, antecedente. O antecedente, gente, é a vida anterior do réu até a prática do crime. São os antecedentes policiais e judiciais, se respondeu o processo ou se foi condenado ou absolvido. Atenção! Muito embora o juiz possa considerar os antecedentes policiais, e aí vamos só entender a coisa. Se ele praticou um crime de menor potencial ofensivo, por exemplo, uma lesão leve numa festa, ele brigou numa festa. Pode ter sido feito um TCO ou pode simplesmente ter sido feito um boletim de ocorrência. E esse boletim de ocorrência não chegou a se transformar num TCO. Ou aquele crime que ele praticou não chegou a ser transformado em inquérito. Isso acontece, tá certo? Então ele não terá antecedentes policiais. Os judiciais não. Só existe processo judicial se houver uma denúncia que tiver sido recebida pelo juiz, se a acusação tiver sido recebida pelo juiz. Presta atenção. Se a acusação tiver sido recebida pelo juiz. Ora, se a denúncia não foi ainda recebida, não há processo. Agora, se vocês me perguntarem, professor Franklin, os antecedentes policiais são aceitos pela jurisprudência como antecedente? Não. Existem decisões dos tribunais superiores que consideram, eu não posso considerar, não posso levar em consideração o fato dele ter uma entrada na polícia por ter sido preso, se ele não respondeu o processo, tá bom? Muito embora a doutrina defenda que, tecnicamente falando, antecedente é a vida anterior ao crime. Então pode ser tanto policial, ele já foi preso, por ter bebido, por ter se envolvido numa confusão, isso não se transformou no inquérito, ou pode ter se transformado no inquérito, e ele já respondeu o processo, porque eventualmente ele já foi processado em juízo, muito embora posteriormente absolvido. Conduta social é o comportamento que o réu tem em sociedade, na família, no trabalho e na igreja. Se ele é uma pessoa que tem um bom relacionamento com a esposa e com os filhos, ou se ele é uma pessoa que bate na esposa, bate nos filhos, castiga imoderadamente os filhos, no trabalho ele é pontual, ele é trabalhador, ele é preguiçoso, ele chega atrasado, ele chega bebido, na igreja ele faz confusão, ele é uma pessoa que colabora com os movimentos da igreja. Então isso é a conduta social dele. Personalidade, outro item importante das circunstâncias judiciais. É um todo complexo, com porções herdadas e porções adquiridas. A nossa personalidade, senhores, ela tem um componente biológico que você traz dos teus antepassados, né? Ela tem um componente sociológico, que é o que você aprende em contato com a sociedade, e tem um componente psicológico, que é o teu eu, o que tu te programas para ser, o que tu te determinas para ser. Tu pode ter tido uma péssima carga genética, tu pode ter tido uma má influência social, mas tu pode te determinar com força de vontade, tu pode vencer aquele obstáculo e te superar. Mas isso tudo é da personalidade das pessoas. Uns mais acomodados, outros mais batalhadores. Então a personalidade é sinônimo de caráter, síntese das qualidades morais de uma pessoa, traçando-se um perfil psicológico. Caráter, personalidade, é bom caráter, é mau caráter?
tá? Obrigado. Não quero, obrigado. Nossa secretária que vem trazer o cafezinho. O pessoal disse, por que ele olha para cá? Porque a secretária às vezes vem trazer o cafezinho. Bom, motivo. O que levou a ele delinquir? Por que ele matou aquela pessoa? Tinha uma rixa com a pessoa? Era uma mulher que o traía? Era o pai que ele queria matar para ele ficar com a herança? Né? Era o assassino da própria filha? Era o estuprador da filha? Por que ele matou? Ele estava devendo a pessoa estava devendo ele? Né? Motivo do crime entra nas circunstâncias judiciais. É a pedra de toque da periculosidade individual. Olha que frase de efeito. Pedra de toque da periculosidade individual. A pessoa pode ser calma, pacífica, mas de repente aquele motivo desencadeia nela aquele instinto criminoso. Isso, você, por exemplo, imagine, você vai para o Rio de Janeiro, de repente, você entra, depois de tomar um banho na praia de Copacabana, né, calção de banho, bronzeador, e aí entra com você uma loura, 1,90 m, coxas grossas, beiço de Angelina Jolie, o peito da Fafá de Belém, bundão siliconado, e aí você está subindo no elevador, atenção, está subindo o elevador, aí apagam-se as luzes, você fica preso com a loura dentro do elevador, e a pedra de toque da tua periculosidade individual é justamente isso. Seus instintos animalescos, você com a loura e você sozinho no escuro, no elevador. E aí, de homem pacato, sério, homem sério, se torna um monstro, tarado do elevador de Copacabana. Bom, circunstâncias. Atenção, nós estamos falando de circunstâncias judiciais. E eu não posso deixar de falar das circunstâncias, mas preste atenção, não são as circunstâncias judiciais, são os detalhes pormenores que giram em torno do crime. Circunstância de tempo, o crime foi praticado de dia, à noite, de madrugada. Circunstância de lugar, foi em local ermo, foi em local público. Modo de execução, uma coisa é você matar uma pessoa com um tiro, e uma coisa é você jogar aquela pessoa dentro de um tanque com ácido, ou você jogar aquela pessoa dentro de uma desbulhadora de algodão, que ele sai só aquela massa desbulhada. Tudo isso é levado em consideração na hora da aplicação do crime. Consequência, maior ou menor dano advindo do crime. Você veio num veículo embriagado, em alta velocidade, subiu a calçada, matou 2, um ficou tetraplégico, outra ficou aleijada, outro perdeu a perna, né? Qual a consequência daquele crime? Você matou um pai de família, você deixou aquela família desamparada, aquela mulher tinha não sei quantos filhos. Então, qual a consequência desse crime, né? Como ficou a vítima, seus parentes? Você amparou aquela vítima? Você amparou os parentes? Você pensionou? Você pagou o velório? Tudo isso deve ser considerado. Comportamento da vítima. A vítima pode precipitar o crime pelo tipo de vida que leva. Um exemplo muito comum são os homossexuais que levam garotos de programa para casa. Nós temos vários casos de homossexuais que levam garotos de programa para a casa deles e depois do relacionamento se desentendem porque pelo valor que tem que ser pago, ou mesmo o garoto de programa já vai pré-intencionado a subtrair os valores que estão lá, e ele então acaba matando aquela pessoa. Nós tivemos vários casos nesse sentido, tá? Então, o tipo de vida que a pessoa leva, uma pessoa
que é viciada, que está devendo tráfico, que anda com pessoas mal afamadas. Isso vai gerar uma possibilidade grande dele vir a sofrer um crime. E aí vamos agora falar da análise das agravantes. Agravantes, gente, são circunstâncias que, como o próprio nome diz, agravam a pena. E a primeira circunstância, e talvez mais importante de todas, é a reincidência. A reincidência, com certeza, vai agravar a pena. E aí eu tenho, o que é a reincidência? É quando o agente, após ter sido condenado, vem a cometer novo crime. Atenção! É quando o agente, após ter sido condenado, vem a cometer outro crime, tá? Então eu tenho aqui, é agravante genérica, preponderante e não se comunica. Por que agravante genérica e preponderante? Quando eu digo que a reincidência é mais importante, é porque realmente ela prepondera, ela se sobrepõe sobre as demais agravantes. E não se comunica porque se eu tenho um concurso de crimes entre duas pessoas, aquele que não é reincidente, a reincidência não se comunica para ele, porque reincidência é uma circunstância pessoal. Tá? Professor Franklin, quais os elementos ou requisitos da reincidência? Eu tenho letra A, prática de um novo crime, a prática de mais de um crime. Ele praticou um outro crime, mais de um crime, reincidente. Mas, para que seja reincidente, B, depois da sentença condenatória definitiva. Professor, quer dizer que se ele não praticar um crime após uma sentença penal condenatória definitiva, não há que se falar em reincidência? Não. Não. E eu explico. Vamos usar o nosso quadro aqui para explicar o esquema da reincidência. Vamos lá. Olha só. Se ele praticar esse crime A... Peraí, deixa eu pegar aqui uma outra que esteja vermelhinha. Vamos ver se ela funciona. Um crime A. E ele vai responder um processo por esse crime. E aqui eu tenho a sentença transitada em julgado. Tá? Crime A. Após essa sentença transitada em julgado, ele vem e pratica um crime B. Ele é reincidente, porque o crime B foi praticado após a sentença transitada em julgado do crime A. Deu para entender? Agora, a sentença será irrecorrível quando não couber mais recurso, pois já é coisa julgada. Essa sentença aqui, eu só considero ela como coisa julgada se não houver mais recurso. Se eu tenho um recurso pendente de apelação, se eu tenho um recurso em sentido estrito, essa sentença não transitou em julgado. Ela pode ser reformada através do recurso. Beleza? Bueno. Análise das agravantes. Se A pratica o primeiro crime sem ser sabido e foi condenado pelo segundo crime em sentença irrecorrível, tecnicamente, quando da descoberta do primeiro crime, ele não é reincidente. Olhem para cá. Se ele praticasse esse crime A, vamos supor, em 1º de setembro de 2013, ninguém descobriu esse crime. Já em janeiro, 1º de janeiro de 2014, ele vem e pratica um crime B. E ele é condenado por esse crime B em sentença transitada em julgado. Tá? Trânsito em julgado.
Ora, se a sentença transitar em julgado em relação a esse crime B, e após a sentença, a polícia abre um inquérito e apura esse crime A, esse crime A foi praticado antes do crime B, não é isso? Portanto, ele não é reincidente, ele é tecnicamente primário. Porque para que ele seja reincidente, eu tenho que ter um crime anterior em que ele tenha sido condenado por sentença transitada em julgado que não cabe mais recurso, e após o trânsito em julgado ele pratica um crime B, posteriormente ao primeiro crime. Se ela não tiver transitado em julgado, couber ainda o recurso, não há que se falar em reincidência. Ainda tem mais. Até 1977, havia distinção entre reincidência genérica e reincidência específica como crimes da mesma natureza, ou seja, crimes contra o patrimônio, iguais, furto, roubo, crimes contra os costumes, que agora são os crimes contra a dignidade sexuais, né? Mas a distinção foi extinta, pois a reincidência específica voltou a ser prevista na Lei 8.072/90, que é a Lei de Crimes Hediondos. Então eu não tenho mais distinção entre reincidência genérica e específica. Depois a reincidência específica voltou a ser prevista. O que é a reincidência específica? Reincidência específica em crime hediondo é quando ele, tendo praticado ali um crime A, crime hediondo, homicídio qualificado, por exemplo, por uso de tortura, e ele vem praticar um crime B, estupro de vulnerável. Então eu tenho aí um crime A, que é hediondo, e depois da sentença transitada em julgado do crime A, ele pratica um crime B, estupro de vulnerável. Aí eu tenho uma reincidência específica, porque são crimes, ambos são crimes hediondos. Apenas e tão somente sobre essa questão que eu chamo a atenção dos senhores. Reincidência específica está prevista na Lei de Crimes Hediondos para impedir certos benefícios legais que podem beneficiar o réu. Bom, mas também eu tenho na reincidência o lapso prescricional, que a lei criou um lapso temporal de 5 anos para a reincidência, que é o critério da temporariedade. Antes, se A com 18 anos de idade matasse B, e depois matasse C com 60 anos de idade, seria considerado reincidente. Agora não. Agora mudou. Vamos ver agora como ficou? Eu queria só mostrar aqui, rapidamente, posso apagar isso aqui, né? Olha só. A pessoa pratica um crime A, né? Em 2013, transita em julgado e ele pratica então depois um crime B, 2014. Suponhamos que ele cumpra essa pena, seja 4 anos. Após os 4 anos, né, ele vai então ficar em liberdade, liberdade, né? O que diz a doutrina? Existe um lapso temporal de 5 anos para que a reincidência se extinga, né? Com a introdução no lapso temporal, a pessoa volta a ser reprimária. Por exemplo, quando A completar os 5 anos após o cumprimento da pena sem delinquir, não será mais reincidente. Então, senhores, ele cumpriu 4 anos de pena, saiu em liberdade e passou 5 anos sem praticar crime após o cumprimento de pena. Se ele ficar 5 anos sem praticar nenhuma infração após o cumprimento de pena,
ele volta a ser réu primário. Deu para entender? Antigamente, se ele praticasse um crime com 18 anos, matasse uma pessoa e depois aos 60 matasse outra, ele era reincidente. Hoje não. Ele é condenado pelo crime A, aí transitou em julgado e pratica o crime B, é condenado pelo crime B, cumpre a pena do crime B, 4 anos, sai em liberdade, passa 5 anos em liberdade sem praticar nenhum crime. Ele não será mais reincidente. A prova se dá com a certidão criminal. Então ele vai provar que ele saiu na data X, passou-se então 5 anos e ele não praticou nenhum crime. E aí ele não pode ser mais considerado reincidente. Cuidado! Porque isso poderá ser pergunta de prova. Bom, existe a reincidência, atenção. Existe reincidência entre crime e crime, furto, roubo e furto, crime e contravenção, lesão corporal e vias de fato. Lesão corporal e perturbação do sossego alheio. E existe reincidência entre duas contravenções. Uso de método abortivo e vias de fato. Atenção, só vai existir a reincidência entre essas situações. Concedida a reabilitação, para quem que eu falei na aula passada sobre reabilitação? Falei para alguém que concedida a reabilitação, nós vamos ver a reabilitação, a prática de novo crime induz a reincidência. Mesmo concedida a reabilitação, a prática de novo crime induz a reincidência. Por quê? Porque ele praticou um crime, cumpriu a pena, foi reabilitado, mas se não passar aqueles 5 anos do prazo prescricional da reincidência, ele está dentro do prazo. Se ele praticar crime, ele vai ser reincidente. Agora, se ele praticar o crime 5 anos após o cumprimento da pena, aí ele deixa de ser reincidente. Então, a reabilitação não tem um condão de afastar a reincidência. O que afasta a reincidência é o lapso temporal de 5 anos. Não existe a reincidência entre contravenção e crime. Não existe, gente. Se eu tiver uma via de fato, uma lesão corporal, não existe reincidência. Uma contravenção como o crime anterior. Perturbação do sossego alheio e furto, não existe reincidência. Não existe reincidência no crime político e não existe reincidência no crime militar próprio. Crime militar próprio previsto no Código Penal Militar. Não existe reincidência entre contravenção e crime, não existe reincidência no crime político, não existe reincidência no crime militar próprio. Beleza pura? Tranquilo? Posso dar uma castigada violenta na prova? Nós vamos ver que nós temos aí a pessoa que é maior de 18, menor de 21 na data do fato, né? Ou maior de na data da sentença, tá? Mas vamos ver isso aí já já. Bom, agora vamos começar a falar das outras. Vamos começar a falar das outras circunstâncias agravantes que agravam a pena, tá? Falamos primeiro da reincidência, que ela é circunstância preponderante, agora vamos falar das outras. Tá tranquilo? Estamos bem devagarzinho. Essa aula se chama Tudo o que você queria aprender sobre a aplicação da pena e nunca teve coragem de perguntar. Motivo torpe é o motivo baixo, motivo vil, motivo repugnante, tá? Matar alguém para adquirir a herança, matar alguém por racismo, é um motivo torpe. É um motivo repugnante. Tu já pensaste o filho arquiteta a morte do próprio pai para ficar com a herança, né?
realmente é um motivo torpe, né? Não confundir com motivo fútil. O motivo fútil é um motivo insignificante, sem importância. Matar a esposa porque ela queimou o feijão. Mulher, já pensou? A mulher queima o feijão, aí o cara pega com raiva, ele queria comer o feijão com jabá e a mulher queimou o feijão. Ele vai lá e mata a mulher. É insignificante, gente, você matar a mulher por causa do feijão, né? Matar o trocador de ônibus porque ele deu o troco errado, né? Nós tivemos agora há pouco uma situação lá em São Paulo em que o cidadão discutiu uma briga de trânsito porque o outro havia trancado ele, um saiu com um pau, o outro saiu com a faca e o rapaz foi esfaqueado e morto por conta de uma briga de trânsito. Eu tive um caso como promotor do Tribunal do Júri em que o cidadão matou o outro porque o outro subtraiu os balões do aniversário do filho dele. Foi verdade. Foi verdade. O cara fez, trabalhou o sábado todo, fez aquele negócio, aquele túnel de balões na frente da porta dele. Ah, feliz da vida, aniversário de 1 ano do filho. Chegam 2 caras bebidos, vem aqueles balões bonitos, estavam de carro, amarram a corda do balão no carro e sai puxando o balão, foi embora. Quando o pai viu, ficou enfurecido, pegou na espingarda e eis que encontrou os dois na rua. Apontou a arma e disse: sai do carro. O cara saiu do carro e disse: foi você que roubou o balão? Ora, a corda estava com o balão, igual aqueles casais quando casam, né? Vai atrás a corda com o balão. Estava tudo lá a prova do crime. Aí o cara falou: fui eu, então toma. Pá! Matou o cara por causa do balão que ele roubou. Bom, para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime, o agente é um ladrão e mata seu comparsa para ficar com todo o produto do furto. Vocês viram na novela? A Aline tentou matar o Ninho, esfaqueado. Ele era o comparsa dela. Eu queria eliminar, para ficar com todo o dinheiro do do César. Não é isso? Pois então, o agente mata a única testemunha ocular do crime. Eu fiz um júri há pouco tempo, um júri de um caso de repercussão em que os grandes fazendeiros de uma determinada cidade mandavam matar as pessoas que estavam contra os interesses dele. E quem prestasse depoimento no processo, as testemunhas que viram os assassinatos eram também assassinadas. Então aí eu tenho para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Circunstância, agravante. A traição é o ataque sorrateiro pelas costas. O agente desfere 2 tiros de espingarda na vítima pelas costas. O cara esfaqueia a vítima pelas costas. A traição é uma circunstância que agrava o crime. Bom, com emprego de emboscada é a tocaia. O agente fica escondido para matar a vítima. O cara fica escondido numa moita, ali, a arma, A vítima vem passando, ele aponta, pá, mata. Nós temos aí a emboscada, Emboscada, circunstância agravante. Mediante dissimulação, o agente disfarça seu propósito para atingir a vítima desprevenida. Dissimulação. Nós tivemos um assalto na casa de um ex-procurador-geral, em que as pessoas foram vestidas de agentes do correio. Ora, a esposa estava no banheiro, a filha foi atender a porta, pensou que fosse o carteiro, abriu e eram 2 assaltantes
de simulação. Tá? Mediante outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Isso aqui é genérico, né? Qualquer recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido pode ser considerado para efeito dessa agravante. Por exemplo, a vítima estava embriagada, sob efeito de narcóticos, sob efeito de drogas, sob o efeito de sono profundo, né? A vítima estava amarrada, a vítima estava algemada, a vítima estava acorrentada, né? Qualquer circunstância que torne impossível a defesa do ofendido, e eu fiz um júri em Paragominas em que o agente matou a vítima que estava dormindo em uma rede. Ora, a pessoa que está dormindo, qual é a possibilidade de defesa que ele tem? Nenhuma. Ele foi lá e a pessoa estava dormindo, ele esfaqueou e matou aquela pessoa. Emprego de veneno é o benefício, que é o ato de preparar veneno para fins criminosos, o ato de envenenar alguém. O agente coloca arsênico no corpo da vítima. O arsênico, vocês sabem, ele tem a cor da água. Não dá para saber se está envenenado ou não. Mas eu vi um caso em que a mulher colocava veneno de rato. E o marido todo dia comia aquela comida, começou a passar mal. E aí resolveu jogar a comida para os patinhos. Ele criava os patinhos. Quando o patinho começou a comer, os patinhos começaram a morrer. E ele descobriu que ele estava sendo envenenado. Mas ela não envenenou simplesmente para cegá-lo. Ela queria matá-lo. Emprego de veneno, circunstância agravante. Emprego de fogo explosivo, a gente mata a vítima com fogo, com suplício da fogueira, com cauterização com ferro em brasa. Tivemos aí casos terríveis, né? Um casal de turista que foi pego pelos assaltantes e que foram incendiados, né? Foram colocados, incendiados vivos dentro do próprio carro. Pensou? É realmente terrível isso, né? Emprego de tortura é a morte causada mediante suplício, sofrimento, tá? Então qualquer morte praticada com suplício, sofrimento é mediante tortura. Tortura é todo ato pelo qual alguém provoca intencionalmente um sofrimento agudo a outra pessoa para alcançar determinado objetivo, tá? Gente, vamos aqui fazer uma diferença. Eu tenho o homicídio qualificado pela tortura e a tortura qualificada pelo homicídio. Qual a diferença? Vou repetir. Valendo um ponto para a prova. Eu tenho o homicídio qualificado pela tortura e a tortura qualificada pelo homicídio. Qual a diferença? Muito bem, muito bem. Então, como 3 responderam, eu não vou ter que dividir os pontos entre os 3. Mas a resposta é a intenção, gente. Se a intenção foi matar mediante sofrimento, é o homicídio qualificado pela tortura. Aqui nós estamos vendo ela como agravante, mas ela também é a qualificadora do homicídio. Se a intenção era torturar, né? E a vítima veio a morrer, aí eu tenho uma tortura qualificada pelo homicídio. Por exemplo, tem muitos casos dos policiais que querem afundar a vítima, né? Num balde com água para ela confessar. Confessa, desgraçado. Confessa. E o cara morre afogado. Aí eu tenho o homicídio, a tortura qualificada pelo homicídio. A intenção não era matar, era torturar, para que ele confessasse o crime, mas ele infelizmente morreu.
Meio insidioso, perigo, é o meio camuflado, traiçoeiro, pérfido. Por exemplo, armadilha mortífera. Vocês devem ter visto aqueles filmes do Vietnã, filme do Rambo, que aqueles vietnamitas colocavam aquelas estacas assim, né? E aí cobriam. Aí o soldado americano pisava e ficava espetado naquela armadilha mortífera. Meio insidioso, meio cruel. O agente se compraz em fazer mal, em atormentar ou prejudicar de forma insensível e desumana o ofendido. Exemplo, morte da vítima em tanque de ácido ou dentro de uma máquina de triturar algodão. Vocês já viram aquele filme Fargo? Alguém já viu o filme Fargo? Aluguem ele. Tem uma cena dantesca. Além do cidadão matar o companheiro para ficar com o produto do furto, que era no caso uma situação mediante sequestro, ele o matou da seguinte forma: ele colocou ele numa máquina que esmigalhou o cara e o cara saiu só uma pasta, parecia assim um picadinho. Bom, meio que possa resultar perigo comum é aquele que pode atingir um número indeterminado de pessoas. O agente incendeia o prédio para matar a vítima e mata todos os moradores. O cara quer matar uma determinada pessoa. Aqui na faculdade ele está apaixonado por uma moça que não dá bola para ele. E ele, a pretexto de matá-la numa sala, depois de ter sido chutado, ter recebido um pé na bunda, ele então toca fogo na sala e toca fogo na faculdade toda. Mata todo mundo. E aí? Meio que possa resultar perigo comum. Só botar o carro da pessoa ser o presente? Como? Só botar o carro da pessoa ser o presente? Cortar o fuzil de freio do carro. Cortar Só botar o carro. Sim. Se você sabota o carro cortando o freio do carro para matar uma determinada pessoa e morrem outras, sabota, por exemplo, o freio de um ônibus, aí você pode resultar perigo comum. Sim, um exemplo. Contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge são os laços de consanguinidade, de afinidade, de adoção. O Damásio discorda da adoção, mas o divórcio extingue o vínculo matrimonial. Então, na hora que se extingue o vínculo matrimonial, se você eventualmente mata o seu ex-marido, você não responde contra cônjuge, porque ele não é mais teu cônjuge. Porque você estava pensando em matar o seu ex-marido ali? Você estava pensando? Não, se você matar, você responde por homicídio, mas não por isso aqui, tá bom? É, certo. Com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação, de hospitalidade. Abuso de autoridade aqui, gente, não é o crime de abuso de autoridade previsto na 4898 de 65, a lei 4898 de 65, não. Aqui, gente, o abuso de autoridade indica o exercício ilegítimo da autoridade no campo privado, com relações de tutela, curatela, patrão, empregado, mestre, aprendiz, diretor de clube associado, etc. Então, por exemplo, o professor de natação que pratica atos libidinosos com as suas alunas, é isso aqui. Como eu tive quando trabalhei na promotoria de crimes contra a criança, você vai para a casa de um parente teu e esse parente, né, e a mãe com a filha adolescente para a casa do parente, eles se aproveitavam da relação de coabitação para abusar daquela criança, daquela adolescente, tá? É isso aqui, tá? Na próxima aula nós vamos ver a aplicação da pena parte 2.
Pergunto a vocês, alguma dúvida, alguma pergunta?